Queridos irmãos, nós queremos abrir a palavra de Deus para uma meditação nesta noite, em continuação à nossa série Espere um Milagre. É a quarta mensagem desta série Espere um Milagre. E, segundo a graça que o Senhor nos der, nós vamos falar tendo como título desta mensagem Alinhando o foco da sua fé. Alinhando o foco de sua fé. Quando nós falamos em espere, esperar não é um verbo que nós gostamos muito de conjugá-lo, principalmente na primeira pessoa do singular, eu espero. Nós gostamos até de citar para os outros o Salmo 41, versículo 1, que diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Mas quando é a nossa vez de esperar, nós achamos que um outro salmo, também versículo 1, ficaria mais apropriado, que é o Salmo 70. O versículo 1 do Salmo 70 diz: apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. E eu estava olhando, irmãos, que os salmistas escreveram mais apressa-te nos salmos do que esperei com paciência no Senhor. Nós vivemos, queridos irmãos, em uma sociedade muito impaciente. Todos nós temos pressa e parece que nós estamos, de alguma maneira, condicionados ou programados para conseguir o que queremos e, quando queremos, se possível, no menor tempo. Menor tempo possível. Eu gostaria de abrir um parênteses aqui para dizer que algumas pessoas aprendem a ser impacientes desde criança. Simplesmente não aceitam um não como resposta. Existem crianças que todas as vezes que o pai ou a mãe diz não, a criança faz birra, se joga no chão, esperneia, grita, empaca, e os pais ficam com vergonha. A birra deixa os pais furiosos. Eu já enfrentei um negócio desse de birra e vi que não havia nada que eu pudesse fazer ou falar que acalmaria o meu filho. E aquele pai, e não era só para entrar numa loja de brinquedo e comprar um brinquedo no shopping. E aquele pai ou aquela mãe começa muitas vezes a achar que a única solução será ceder. E mais uma vez, o não, que até então era firme, acaba se tornando um sim de má vontade para resolver aquela situação. Não é o nosso tema nesta noite, mas eu gostaria de dizer aos irmãos que não é uma crueldade dizer não aos seus filhos. Alguns pais não concordam com isso e acham que os pais deveriam encontrar uma forma para negociar com o filho, dar explicações, enfim, fazer tudo menos dizer não para
evitar que a criança fique revoltada e, segundo alguns, prejudique a sua personalidade. Obviamente, um não que você diz ao seu filho a princípio pode desapontá-lo. Mas eu garanto que ele vai aprender uma lição muito importante, que é a seguinte: na vida existem limites que precisam ser respeitados. Há uma frase muito significativa, irmãos, e com esta eu quero fechar esse parênteses, de um psicólogo chamado David Walsh. Ele disse: não estaremos ajudando nossos filhos se lhes ensinarmos que o mundo vai servir tudo o que quiserem numa bandeja de prata. E com isso, nós fechamos esse parênteses para que voltemos ao tema principal. Eu dizia para os irmãos que nós vivemos em uma sociedade que tem pressa, em uma sociedade impaciente. E muitas vezes as pessoas estão mais interessadas no produto final e não no procedimento, no processo, nos meios que muitas vezes são desconsiderados por aqueles que têm pressa. Os estudos atuais, até por conta de toda a tecnologia, estão informando que as pessoas estão sofrendo de um déficit de atenção e de impaciência. E não faltam exemplos. Nas escolas, os alunos começam a abrir a boca depois de 20 minutos de aula. Na igreja são quantos minutos, irmãos? Quantos minutos a gente consegue ouvir o pregador sem abrir a boca, sem ficar com sono? Aqui nós marcamos 45 minutos. Às vezes passa, mas essa é uma constatação. Não uma constatação, é uma constatação científica de que as pessoas hoje têm pressa. Aqueles que leem, os leitores, querem textos curtos e textos que tenham alguma ilustração, alguma visualização. Muitas reuniões e projetos são iniciados e rapidamente esquecidos, descartados, e as pessoas estão, na verdade, cada vez mais hipnotizadas com seus tablets, com seus smartphones. Enfim, irmãos, se nós observarmos, nós vamos notar que estamos vivendo dias em que as pessoas estão assoladas por uma dificuldade de concentração. Não é que foi em decorrência de um transtorno psicológico, mas é um déficit de atenção causada pela pressa da sociedade, pela impaciência que acomete as pessoas nos dias que nós vivemos. E as pessoas querem tudo rápido. Até uma mensagem de WhatsApp que nós passamos, nós ficamos olhando para ver se a pessoa está online, para ver se a pessoa está lendo, e para ver se vai ficar azulzinho logo, e para ver se a pessoa vai responder também. Tudo tem que ser rápido, senão nós saímos da brincadeira, senão nós não queremos mais. Um leite, basta adicionar um pouco de água em um pó, e você já tem um copo de leite pronto para você tomar. Uma sopa instantânea também, basta adicionar um pouco de água e você já tem uma sopa
com sabor de ervilha, de galinha caipira, de carne, uma sopa de legumes, apenas colocando um pouco de água em um pó. E agora a gastronomia, ela está sobre rodas, e você não precisa mais ir ao restaurante, o restaurante vem até onde você estiver, que são os food trucks. Existe comida espiritual instantânea também? A resposta é sim. Porém, quero dizer aos irmãos desta noite, quando se trata da nossa comida espiritual, tem que ser diferente. A Bíblia diz que nós devemos desejar, não um simples desejo, mas desejar com o ânimo de uma criança recém-nascida. Que quando chega a hora dela comer, pode estar onde estiver, ela vai abrir a boca. E a Bíblia diz, tenha esse mesmo desejo de uma criança recém-nascida para comer a comida espiritual, o leite puro e não falsificado, para que por ele você vá crescendo. Nós vamos olhar para a vida do profeta Abacuque e nós vamos observar que na vida do profeta Abacuque foi assim que aconteceu. Quero pedir que todos nós já abramos as nossas Bíblias no livro do profeta Abacuque. Nós vamos ler no capítulo 3 do livro de Abacuque. Você deixa a sua Bíblia aberta e nós estaremos lendo esta passagem em continuação às 3 outras mensagens que nós pregamos a respeito da vida, do ministério e das revelações que Deus deu, das profecias que foram faladas por este santo homem de Deus, o profeta Abacuque. Ele já era um profeta de Deus. Porém, Deus começou a trabalhar mais intensamente na vida do profeta Abacuque, sendo ele já um homem de Deus. O Espírito Santo derramou no coração de Abacuque doses abundantes do amor de Deus, para que Abacuque se transformasse em um novo homem e fosse transportado de um lugar ou de uma condição que ele tinha de medo para uma condição de fé. Nós podemos constatar essa evolução na vida de Abacuque, olhando para a mudança no teor das suas orações. No capítulo 1 do livro de Abacuque, ele começa questionando o silêncio de Deus, porque ele estava desiludido por não entender como Deus tolerava a violência, a injustiça e a corrupção. E a sua pergunta era: será que Deus não está vendo? Será que Deus não se importa? Abacuque capítulo 1, versículo 2, ele diz: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, corrupção, assassinato, e não salvarás? Mas agora, no capítulo 3, e onde nós vamos colocar o nosso olhar de uma maneira mais concentrada, nós encontramos Abacuque,
em um estado de reverência diante de Deus, porque ele sabia que Deus estava no seu santo templo. Ele sabia que Deus não deixaria ele falando sozinho. Ele sabia que Deus não deixaria que ele se tornasse uma pessoa derrotada e frustrada na vida. E no capítulo 3 de Abacuque, versículo 2, ele diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida na tua ira. Lembra-te da misericórdia. Ouvi a tua palavra e temi. Provérbios, irmãos, capítulo 1, versículo 7, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Uma atitude correta, de reverência, uma atitude sincera diante de Deus é tudo o que é necessário para alguém dar o ponto de partida para a solução dos seus problemas e das dificuldades na sua vida. É por isso que a Bíblia diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus e fique atento, fique alerta, não perca um só movimento. Porque Deus fala no meio do seu povo. Glória ao nome de Jesus. Ainda, queridos irmãos, que existam problemas maiores do que nós poderíamos resolver com soluções humanas, com recursos humanos. E por isso nós precisamos de um milagre. Nós precisamos estar atentos ao que Deus vai falar, para que nós tomemos as atitudes, para que nós ouçamos as orientações e sigamos aquelas orientações. A nossa expectativa tem que ser daquele que quer ouvir a voz do Senhor por detrás, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita e nem para a esquerda. Abacuque, irmãos, ele vinha pressionando a Deus com as suas perguntas. Porém, algo aconteceu. E agora ele passou a ver Deus como o bom rei, como o soberano do universo, como aquele que governa sobre todas as coisas, como aquele que está trabalhando para que os seus propósitos sejam realizados. E Abacuque entendeu que mesmo situações que outrora não faziam sentido para ele, não lhes pareciam situações justas, diante da grandeza de Deus, ele fica paralisado e agora ele cai de joelhos em um estado de reverência, não mais nenhum questionamento a Deus como antes ele fizera, e ele progrediu de ser uma pessoa intelectualmente perplexa sobre tudo aquilo que estava acontecendo no meio da sua nação, para uma posição muito mais acima disso. Nós vamos encontrá-lo, nós vamos ler esses textos em uma atitude de reverência, de submissão diante de Deus, de submissão à vontade de Deus, porque ele entendeu que apesar de não entender porque certas coisas estavam acontecendo, ele podia confiar em Deus, porque Deus estaria trabalhando a seu favor. Ainda que ele não entendesse, mas ele pôs a sua confiança em Deus, porque ele passou a entender que Deus era pró, Deus não era contra ele, Deus era por ele, assim como Deus é por você. Ainda que você não entenda
porque não está dando certo. Ainda que você não entenda, porque não tem dado certo até agora. Há uma palavra que Jesus falou para os seus discípulos: o que eu faço agora vocês não entendem, mas lá adiante vocês entenderão. Deus está trabalhando a seu favor. Então, irmãos, agora, ao invés de fazer todas aquelas perguntas que nós já meditamos sobre elas em domingos anteriores, nós encontramos o profeta cantando, fazendo uma oração na forma de um cântico. E era uma oração de triunfo a Deus. E era uma oração que exigiria uma orquestra. Uma oração que exigiria instrumentos para acompanhar aquela oração. Agora, a pergunta que nós temos de fazer é a seguinte: se as circunstâncias em que Abacuque vivia não mudaram, por que uma mudança tão dramática em seu coração? Daquilo que nós estudamos no capítulo 1, para o que nós estamos vendo no capítulo 3. O que foi que provocou essa mudança? Eu acredito que nós podemos hoje aprender muito com Abacuque. Ele pode muito nos ajudar, porque ele vai mostrar para nós como ele fortaleceu a sua fé no meio dos problemas confusos. Os problemas continuaram, os problemas se agravaram, a confusão, a provação continuou. E o que o Espírito Santo está nos dizendo é que no meio das tentações que nós enfrentamos e das provações da vida, nós podemos aprender a fortalecer a nossa fé e a criar um ambiente onde os grandes milagres de Deus vão acontecer. Glória a Deus! Talvez nós estejamos raciocinando que é com lágrimas que vamos criar um ambiente para que os grandes milagres de Deus aconteçam. Obviamente, o Senhor não despreza as lágrimas. A Bíblia diz que Ele conta as nossas lágrimas. Ele está atento às nossas lágrimas. Mas nós vamos verificar aqui nesta noite que o ambiente que Abacuque preparou não foi um ambiente de lágrimas. Aleluia. Ele nos lega duas lições importantes, irmãos. Lições que servem para nós como um modelo. E se deu certo para Abacuque, vai dar certo para você também. Mesmo que durante tempos você tenha entrado em questionamentos e em perplexidades, porque não encontra uma explicação lógica, uma explicação espiritual. Talvez você tenha falado como Jó: Senhor, pese-me em balança fiel. Mas nós vamos nesta noite aprender com Abacuque. E a Bíblia diz que nós devemos estudar as biografias dos homens e das mulheres que pela fé alcançaram as promessas, pela paciência receberam tudo o que foi prometido a eles. Hebreus capítulo 6 e versículo 12. E o autor diz: olha, não seja negligente. Preste atenção.
Veja o que eles fizeram. Veja como eles se comportaram. Faça como eles fizeram. Sejais imitadores dos que pela fé e pela paciência herdam as promessas. E o que nós podemos aprender com Abacuque? Em primeiro lugar, uma grande lição Abacuque nos deixou como modelo, que é mudar o seu foco, tirar o seu foco dos seus medos e colocá-los na fidelidade de Deus. No versículo 2, irmãos, nós vemos que Abacuque mudou a sua mente, porque ele estava preocupado com o que aconteceria durante a invasão dos babilônios. Ele sabia que os babilônios eram cruéis. Ele sabia que os babilônios fariam com que houvesse choro e lamentação. Mas ele tirou o seu foco do medo, daquilo que aconteceria, e ele concentrou a sua atenção sobre a fidelidade de Deus e sobre o caráter de Deus. Nesta noite eu quero dizer a você, não coloque o seu foco na descrição que o médico lhe fez no diagnóstico, ou na progressividade anunciada para essa doença. Coloque o seu foco na fidelidade de Deus. E Abacuque capítulo 3, versículo 2, ele diz: ó Senhor, agora ouvi a tua palavra e te adoro pelas coisas tremendas que vais realizar. Aleluia. Em outras palavras, ele está dizendo: Senhor, eu ouvi a tua fama, e agora eu fico admirado com as tuas obras. E agora, Senhor, eu te louvo. E agora, Senhor, eu te adoro pelas coisas tremendas que vais realizar. Eu olho para trás do que o Senhor fez, mas agora eu quero te louvar. Eu quero te adorar pelo futuro. Eu quero te adorar pelas coisas que o Senhor vai realizar. Aleluia. Aqui, irmãos, Abacuque fez um exercício inteligente para superar os seus medos daquilo que poderia acontecer. Ele propositadamente lembrou-se daquilo que lhe fora transmitido a respeito do Senhor. Nós poderíamos lembrar também de Jeremias, que houve um momento em que ele disse: daqui para frente, eu só vou trazer à minha mente aquilo que me pode dar esperança. Eu me recuso a ficar olhando aquele álbum, aquele velho álbum preto e branco de coisas tristes do passado. Eu vou remover esse lixo que está na minha mente. E eu só vou trazer à minha mente aquilo que me pode dar esperança. Ele sabia que Deus era um Deus amoroso. Ele sabia que Deus tinha sido fiel à sua aliança. Deus havia prometido cuidar do seu povo. Deus havia também prometido abençoar o povo de tal maneira que eles seriam para as nações da terra uma bênção. Deus havia falado em Gênesis capítulo 12, versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem, Abraão. Amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Por teu intermédio, abençoarei todos os povos ou todas as nações
ou todas as famílias sobre a face da terra. Aleluia. E então, irmãos, neste capítulo 3, o profeta lembra-se da fidelidade de Deus para com o seu povo. E a fidelidade de Deus para com o seu povo já estava comprovada em vários eventos da história de Judá. Aleluia. Vamos ler um pouco destes versos. Começa dizendo a oração do profeta Abacuque, conforme Sigianote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faze-a conhecida. Na ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte de Parã vem o santo. E aqui, músicos e cantores paravam, porque há uma pausa aqui. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilhantes saem da sua mão, e ali está o esconderijo da sua força. Adiante dele vai a praga, e a peste segue os seus pés. Para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Os montes perpétuos são esmiaçados, os outeiros eternos se encurvam, os caminhos de Deus são eternos. E assim segue. Às vezes é um pouco difícil, porque esses versos eles foram feitos dentro de uma estrutura poética, mas eles representam, irmãos, um quadro, um visor poderoso e temível do poder de Deus e da fidelidade de Deus. Como Deus conduziu o seu povo para fora do Egito, através do deserto e para a terra prometida. E Abacuque, ele utiliza este gráfico para traçar, num olhar retrospectivo, as ações poderosas de Deus durante o Êxodo. E Deus é descrito como um gigante que se levanta das terras e serras do sul de Temã e Parã, e ele marcha para resgatar o seu povo. Deus é descrito como um gigante cruzando a terra, assustando as nações, quebrando as montanhas, recolhendo as colinas, e a natureza. Ele descreve que quando Deus passa, a natureza entra em convulsão. A natureza se desmorona diante da incrível glória, diante do esplendor de Deus, diante do poder de Deus. Este é o nosso Deus. Oh, aleluia. Você não pode andar tremendo, assustado, com chantagens, com palavras de gritos, em vozes mais altas. Você não pode ficar assustado porque alguém bateu na mesa. O seu Deus, quando ele passa, a natureza entra em convulsão. E ele diz que quando a glória de Deus cobriu os céus, versículo 3, a terra encheu-se do seu louvor, e o esplendor se fez como luz, raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste, e brasas ardentes saíam dos seus passos. Ele parou, mediu a terra, olhou, separou as nações, os montes foram esmiaçados, os outeiros se abateram, porque os caminhos eternos lhe pertencem. E ele diz: as tendas de Cusã entraram em aflição e tremiam as cortinas da terra de Midian. E Abacuque descreve Deus, então, irmãos, como um guerreiro divino que exerce julgamento em favor do seu povo.
No versículo 8, ele refere à separação do Mar Vermelho, depois do Rio Jordão. Ele diz: acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor? Visto que andas montado sobre os teus cavalos e nos teus carros de salvação? Descoberto se movimentou o teu arco, os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. Tu fendeste a terra com rios, os montes te viram e tremeram, a inundação das águas passou, o abismo deu a sua voz, levantou ao alto as suas mãos. E o versículo 11 se refere à vitória milagrosa que Deus deu a Josué sobre os seus inimigos, os amorreus, gravada em Josué, versículo 10. O sol e a lua pararam nas suas moradas, andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. O que sustentou Abacuque, irmãos, no meio do medo, no meio da perplexidade, foi a mudança do seu foco. Ele tirou o seu foco daquela descrição que ele viu no YouTube. Essa doença é degenerativa. A medicina não apresenta cura. Porém, ao invés de colocar o seu foco no medo, Abacuque olhou para o grande poder, para os grandes livramentos de Deus, e ele encontrou esperança para o futuro. Versículo 12. Com indignação marchaste pela terra, com ira trilhaste os gentios. Tu saíste para a salvação do teu povo, para a salvação do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo o alicerce até o pescoço. Tu traspassaste com as suas próprias lanças a cabeça das suas vilas. Eles me acometeram tempestuosos para me espalharem. Alegravam-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Tu com os teus cavalos marchaste pelo mar, pela massa de grandes águas. Como um crente em Cristo, detentor do amor de Deus, detentor do favor de Deus, você pode seguir o exemplo de Abacuque. Nos momentos de adversidades, nos momentos de perplexidade, em que você, como disse, não tem uma resposta lógica, nos momentos em que Deus não lhe respondeu o porquê, você pode colocar o seu foco naquilo que Deus fez, e você vai encontrar esperança para o seu futuro. Se Deus foi fiel com você no passado, Deus foi fiel com o seu pai, com o seu avô, com a sua avó, Deus continuará sendo fiel com você. A olhar para o passado, sim, aqui está uma exceção à regra, porque a regra, nós sabemos, é quem põe a mão no arado não olha para trás. Mas aqui é uma exceção para que olhemos para trás, para as grandes obras de Deus na libertação de Judá, para a forma como Deus tem sido fiel, sempre cuidando do seu povo, de geração a geração. E isso, obviamente, inclui o cuidado de Deus por mim, inclui o cuidado de Deus por você. E hoje, irmãos, nós ainda temos muito mais razão do que tinha Abacuque no seu tempo, porque você pode olhar para todas as coisas que Deus fez em Judá, você pode olhar para todas as coisas que Deus fez em Israel, mas você pode olhar para a grande provisão que Deus fez para salvar toda a humanidade.
João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós estamos em uma posição muito melhor do que Abacuque, porque nós olhamos para tudo que Deus fez em Judá, para tudo que Deus fez em Israel, mas olhamos também para Jesus. Olhamos como Deus, o Pai, o ressuscitou dos mortos. E também, Ele nos deu o Espírito Santo para que ficasse conosco para sempre. Então, você tem muito mais do que Abacuque para olhar para trás. Abacuque no seu tempo não tinha tudo isso, mas pelo pouco que ele tinha, ele constatou a fidelidade de Deus. Nós gostamos de falar que Deus é fiel. Colocamos no nosso carro um adesivo: Deus é fiel. Porém, irmãos, entender a fidelidade de Deus, do ponto de vista intelectual, é algo até mesmo simples. Agora, às vezes torna-se difícil aplicar pessoalmente, experimentalmente, a fidelidade de Deus em nossas vidas. Em que momentos? Aplicar a fidelidade de Deus em nossas vidas quando nós enfrentamos a ingratidão de alguém. Aplicar a fidelidade de Deus diante das infidelidades humanas. Só que tem uma coisa, às vezes nós criamos mecanismos de proteção contra confiar em Deus. Eu fiquei pensando em algumas coisas simples, mas que às vezes ficam como uma certa resistência em nossas mentes. Alguém que talvez o pai prometeu aparecer em um programa da escola, mas o pai se esqueceu, ou o pai estava ocupado demais e não compareceu. E no dia, todos os outros pais estavam presentes, menos o seu pai. Um outro caso. Talvez você confiou no seu chefe, que lhe garantiu um aumento de salário que nunca veio. Talvez você confiou em um amigo ou em uma amiga e contou-lhe um segredo. E esse amigo ou amiga não conseguiu manter o segredo. Às vezes, irmãos, inconscientemente, nós criamos barreiras e começamos até a raciocinar: daqui para frente eu não confio mais em ninguém. E às vezes incluímos Deus inconscientemente nesse pacote de pessoas que nós desenvolvemos estratégias psicológicas para não confiar mais. O que o Espírito Santo está falando a nós nesta noite é que não importa o que você possa estar enfrentando, e não importa quantas pessoas tenham traído a sua confiança, tenham falhado com você, quando não poderiam falhar, Deus nunca vai falhar. Deus nunca vai trair a sua confiança. Ele sempre vai manter o segredo. Eu me lembro que em uma das pregações aqui do nosso amigo pastor Messias, ele nos disse: o Espírito Santo é um cavalheiro.
O Espírito Santo nunca deixa ninguém em uma posição desconfortável de uma vergonha pública. E ele até disse que em alguma oportunidade alguém estava pregando uma palavra assim mais dura, e ele chorava, e o Espírito Santo falou para ele: disfarça, para ninguém entender que é com você. O Espírito Santo é um cavalheiro. O Espírito Santo nunca vai colocar você em uma situação de vexame, em uma situação de vergonha. Não tenha medo de ter uma relação absolutamente aberta com o Espírito Santo. Perceba isso. Só que, irmãos, às vezes nós criamos barreiras com pessoas, mas também transferimos essas barreiras no nosso relacionamento com Deus. Você pode confiar em Deus. Ele vai até as últimas consequências. E Ele vai cumprir todas as promessas. Promessas que foram feitas antes de você nascer. Promessas que foram feitas por palavras, por profecias, por revelações, por visões, por sonhos. Esses atos poderosos de Deus estão registrados. Eles pertencem ao seu patrimônio espiritual. O que Deus falou vai acontecer. Aleluia. Glória a Deus. Há um compromisso de Deus. Mesmo que os seus amigos te abandonem, mesmo que a sua família tenha vergonha de você, Deus jamais despreza alguém que está com seu coração quebrantado, com seu coração contrito. Ele pecou. Ela pecou. Mas está com seu coração quebrantado. E é isso tudo que basta e ponto final. Amém, irmãos? Ele está com as mãos estendidas para nos abençoar, para suprir as nossas necessidades, sejam elas as necessidades mais íntimas e mais profundas de nossas vidas. Paulo escreveu Romanos capítulo 8, versículo 32, o seguinte: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Talvez alguns de nós estamos enfrentando problemas que dão a impressão exteriormente que Deus se esqueceu de nós. Talvez você tenha tido pensamentos, questionamentos: será que Deus se esqueceu de mim? Eu admito, irmãos, que é muito fácil acreditar que Deus é fiel, acreditar nas suas promessas quando tudo vai bem. Mas quando o barco está afundando, quando já estamos com a água aqui, vamos ser francos, começa a ficar difícil acreditar nas promessas que estão em nosso patrimônio. E o pior é que quando isso acontece, chegam os acusadores de plantão com uma palavra de condenação e começam a citar aqueles textos: tudo é possível ao que crê. Isso não está acontecendo com você porque você não está crendo. Começam a citar: vocês pedem e não recebem porque não sabem pedir ou porque pedem mal. E a pessoa, além de estar atravessando por um momento difícil na vida, ela ainda
se sente culpada sobre as dúvidas que existem em seu coração. Quando dúvidas sobre a fidelidade de Deus começarem a surgir no seu coração, não deixe que a sua alma entre em desespero. E por que não aconteceu? Não aconteceu porque Deus tem a sua agenda. Não aconteceu porque Deus tem o seu calendário. Há uma diferença, irmãos, entre o pecado da incredulidade e a dúvida. E Jesus sempre fez questão de distinguir a diferença que existe entre dúvida e descrença. A dúvida é: eu quero, mas não consigo acreditar. Eu quero, mas não posso acreditar. A dúvida, ela é honesta. Agora, a incredulidade é a obstinação. A incredulidade é: eu não acredito. A dúvida está à procura da luz. Agora, a incredulidade é quando a pessoa se sente muito bem em não acreditar. E durante esses momentos de medo do que pode acontecer, Abacuque nos ensina a tirar os nossos olhos do futuro, daquilo que pode advir daqueles medos, daquelas pressões, e começar a refletir sobre a fidelidade de Deus para com você no passado, a fidelidade de Deus para com seus pais, a fidelidade de Deus ao longo da história. A segunda lição, irmãos, que nós podemos aprender com Abacuque é mudar o seu foco de seus propósitos para os propósitos de Deus. Essa é a segunda grande lição de Abacuque: mudar seu foco dos seus propósitos para os propósitos de Deus. Nestes tempos de profunda angústia, Abacuque capítulo 3, versículo 2. Ajuda-nos novamente, tal como fizeste há anos atrás. Mostra-nos o teu poder em nos socorrer. Na ira, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Houve um momento que Abacuque estava centrado no seu bem-estar. E o que ele achava que era certo para si mesmo. E durante esse estágio, apesar dele ser um homem de Deus, um profeta de Deus, ele era um homem tomado pelo medo. Porém, quando ele muda a sua mente, quando ele substitui os seus propósitos, os seus desejos pessoais, pelos propósitos de Deus, pelos desejos de Deus, ele foi libertado e transformado. E quando nós lemos esta segunda parte do versículo 2, nós descobrimos que Abacuque já não estava preocupado pelos seus planos, pelo seu sucesso. O que ele queria agora, mais do que qualquer outra coisa, é que o plano de Deus tivesse sucesso. E ele compreendeu que se o plano de Deus incluía a invasão dos babilônios, então que assim fosse. A sua oração agora é para que o trabalho de Deus fosse realizado tal qual e como Deus idealizara. Aleluia. Nestes tempos de profunda angústia, ajuda-nos novamente, tal como fizeste há anos atrás. Mostra-nos o teu poder em nos socorrer. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. A oração de Abacuque mudou. Ele
deixou de questionar se a ira de Deus se manifestaria. O que ele passou a pedir foi: Senhor, na ira, lembra-te da misericórdia. Aleluia. Há muita confusão, irmãos, sobre o propósito da vida cristã. Há uma mensagem marginal, uma mensagem que faz parte daquele pacote do evangelho falsificado, uma mensagem que está sendo muito pregada no rádio, na televisão, em púlpitos, em livros, que diz que se você é um filho de Deus, você tem que se sentir rico, confortável, feliz, vivendo um plano maravilhoso, que não inclui nenhuma calamidade, nenhum mal, nenhuma tragédia, nenhuma doença, pobreza ou dor pessoal. Ou seja, o que ensinam é que se você confiar em Deus, todas as suas preocupações terão terminado. Se você apenas crer em Jesus, você nunca vai ser derrotado novamente. Queridos irmãos, esse ensino, ele não é apenas cruel, mas ele é também antibíblico. Alguém teria que ser ousado e honesto hoje para dizer: quando você acredita em Cristo, você pode muito bem entrar em um sistema de provas e de teste como nunca antes aconteceu com você. E Deus, pelo Espírito Santo, vai colocar na sua vida traços do caráter de Cristo. E existem traços do caráter de Cristo em nossas vidas que não serão implantados em nossas vidas sem que passemos pelo fogo da dor e da adversidade. Eu vou dizer para os irmãos, a grande meta de Deus para as nossas vidas, e não foi para isso que Jesus morreu. Jesus não morreu na cruz do Calvário para que alguém fosse rico, para que alguém nunca ficasse doente, para que alguém vivesse confortável e satisfeito. A morte de Jesus é para que a humanidade fosse resgatada dos seus pecados, tivesse os seus pecados perdoados, para que homens e mulheres outrora perdidos e destinados para o fogo do inferno fossem salvos e ainda nesta terra trouxessem em seus corpos glória e honra para o nome do Senhor Jesus Cristo. Este é o grande objetivo de Deus para a minha vida e para a sua vida. E quando você sofre, ou quando alguma coisa não está dando certo, não é porque você está sendo desobediente. Na verdade, isso pode significar que você está no centro da vontade de Deus para a sua vida. E esses momentos, esses tempos difíceis, são tempos em que você estará sendo testado, para que você seja aprovado. E depois de aprovado, você receberá um título: bem-aventurado. Bem-aventurado é o varão que sofre a tentação, a tribulação, a provação e é aprovado. Aleluia. O caminho da obediência a Cristo, irmãos, é muitas vezes marcado por sofrimento e por perdas. E a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que passa por esse caminho. Mas quando nós lemos aqui o livro de Abacuque, nós aprendemos o que fazer. Primeiro, eu tenho que mudar o meu ponto de vista. Eu tenho que me desvincular dos valores do mundo, dos conceitos do mundo. Eu tenho que ver a vida do ponto de vista de Deus.
Porque o que muitas vezes é considerado como uma perda agora, pode nos levar a um ganho muito grande lá no futuro. E não apenas um ganho material, mas um ganho nos grandes e eternos propósitos de Deus. Então, se você estiver passando por momentos de incertezas, por estações de incertezas, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, você não vai morrer no vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte é apenas uma passagem, é por um instante. Você vai chegar do outro lado em segurança, porque a mão do Senhor estará te protegendo. A mão do Senhor estará te guardando, mal nenhum vai te acontecer. Durante essa travessia, a mão de Deus estará te dirigindo. Duas lições. Primeira, mude o foco dos seus medos para a fidelidade de Deus. E terceira, mude o foco dos seus propósitos para os propósitos de Deus. Ainda quando os seus propósitos forem colidentes com os propósitos de Deus, peça a força do Espírito Santo para que os propósitos de Deus prevaleçam, tenham superioridade sobre os seus propósitos. E prepare-se para um grande milagre em sua vida. Voltamos para Abacuque, capítulo 1, versículo 5, em que Deus diz: vede entre as nações, e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. O que Deus tem para realizar na sua vida, na sua casa, é muito mais do que você pode imaginar. É algo tão fantástico, tão poderoso, tão grande, tão majestoso e tão tremendo, que o próprio Deus está dizendo: se eu contar para você agora, você não vai acreditar. Você vai precisar primeiro ver para crer o que eu vou realizar na sua vida. Voltamos nesta noite para as nossas casas com esta convicção. Glória a Deus. Não deixe o fogo apagar. Não deixe a chama apagar. Porque Ele vai realizar. Ninguém poderá impedir. Tendo Ele estendido a sua mão, tendo Ele estendido o seu braço, quem o fará retroceder? Ninguém. Deus está trabalhando a seu favor. Prepare-se para grandes milagres de Deus na sua vida. Levante a sua mão, por favor. Senhor, nós ouvimos a tua palavra. Cremos verdadeiramente que há um trabalhar do Espírito Santo. Há um movimento, Senhor, tremendo, que invade, Senhor, as nossas almas, que invade também os nossos corpos físicos, Senhor. Nesta preparação que o Espírito Santo está fazendo para grandes eventos na face da terra. Eventos que serão realizados em nossas vidas e eventos que serão realizados por nosso intermédio. Levanta, Senhor, cada irmão e cada irmã, na autoridade do Espírito Santo, para a realização de grandes obras na face da terra. Obras que impactarão nações. Há obras que impactarão cidades. Oh, aleluia. Unge, Senhor, a cada servo, a cada serva, com autoridade, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Fiquemos de pé em nome do Senhor. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Se
Se você pode glorificar o nome do Senhor, levante a sua mão, dê glória a Deus. Agradeça ao Senhor por usar você como instrumento dele. Agradeça ao Senhor por usar você como um vaso escolhido. Um vaso escolhido. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. Glória ao Cordeiro de Deus.